Irmãos, por favor, abra a palavra de Deus comigo lá no livro de Marcos, capítulo de número 8. Glória a Deus. Marcos, capítulo de número 8. Quero trazer uma palavra para os irmãos que venha tocar o coração dos irmãos, no nome de Jesus Cristo. Quero mostrar uma novidade para os irmãos também, né? Olha isso aqui, irmãos. Que coisa linda. O irmão tá tecnológico demais, né, Zil? Pensa, era aquela folhinha velha, lembra que nós fazia aqui? Ficava virando folha e vira para lá, vira para cá. E graças a Deus nós estamos avançando aí. Mas a Bíblia continua, amém? Isso aqui é só a minha anotação. A Bíblia continua sendo o centro aqui. Não, isso aqui nunca vai mudar. Mas as nossas anotações, a gente economiza folha, né, que é caro, e folha e tinta, que é mais caro que a folha. Impressionante como que é caro aquilo. Mas estamos aí fazendo de tudo para economizar e fazer o melhor possível para que o culto siga fluente. Amém? Marcos capítulo de número 8, versículo de número... Marcos capítulo 8, versículo 31 ao 33. Amém? Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias se ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e fitando os olhos, e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Amém? Vamos orar? Senhor, mais uma vez te damos graça nesse momento. Pedimos ao Pai que o Senhor se faça presente, como já podemos sentir que o Senhor está aqui. O ambiente do culto é outro quando o Senhor se faz presente nesse momento. Pai, pedimos a Ti que o Seu Espírito Santo conduza essa pregação, que haja temor e tremor diante da Sua palavra. Não adianta somente termos o entendimento do Senhor, mas temos que temer e tremer diante de Ti. No nome de Jesus, Pai, que nós possamos colocar essa palavra em prática e possamos ter reverência diante ao Deus Santo e 3 vezes santo, como diz o profeta Isaías. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento. Amém e glórias a Deus. Amém, irmão? Você pode se sentar, glorificando o nome do Senhor. Irmãos, esse texto que se encontra em Marcos, ele é um texto muito conhecido, né? Ele não é um texto novo, mas ele traz para nós algumas verdades. E ele vai falar aqui para nós, principalmente, de algumas situações que envolvem 2 pessoas. Envolve a pessoa de Pedro e a pessoa de Jesus Cristo. Você viu nesse diálogo aqui, nessa conversa, que Pedro se achou, de certa forma, mais sábio que o próprio Cristo. Que Pedro se achou mais inteligente, que sabia mais das coisas que o próprio Senhor Jesus. Mas a bela verdade é que ele recebeu uma bela de uma exortação, uma bela de uma cipuada aqui, né? Vamos dizer assim, o Senhor o colocou no seu devido lugar. Mas isso não se deu de forma à toa. Isso não se deu de forma à toa. Assim como Pedro, nós também agimos dessa forma. Muitas vezes. De forma involuntária, de forma até às vezes inconsciente, procurando fazer o nosso melhor, nós não analisamos o propósito das coisas. Não analisamos o propósito das coisas. Nós temos aqui a pessoa de Pedro e temos a pessoa de Jesus Cristo. Qual é o propósito primário de Jesus Cristo? Fazer com que a sua obra de salvação finalize, chegue ao final. Não é assim? Ele está ali para cumprir o propósito de Deus, que é resgatar os pecadores. Ele mesmo diz isso no Evangelho de Lucas. Eu não vim para condenar os homens, mas vim salvar a vida deles. Amém? Crendo nisso, o Senhor está aqui fazendo com que o seu propósito seja cumprido. Mas você vai ver aí no verso 8, no capítulo 8, toda uma gama, né? O Senhor Jesus andando ali no meio dos fariseus, ensinando, falando. Ele vai multiplicar pão aqui
no Evangelho de Marcos, ele vai mostrar os sinais, ele vai fazer muitas maravilhas, ele vai exortar. Então, enquanto Jesus está operando ali o seu ministério, os discípulos estão muito bem. Eles estão muito bem, estão acompanhando, eles estão vendo, eles estão analisando, eles estão ali. Mas, de certa forma, eles ainda estão com os olhos tapados. Eles não estão enxergando o propósito por trás da ação. Eles estão somente enxergando a ação. Por exemplo, você vai ver os discípulos entrando num barco e não levando o pão. E Jesus vai falar para eles assim, olha, cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Um dos discípulos olha para o outro e fala assim, ele deve estar falando isso porque nós não trouxemos pão. Na verdade, não tinha nada a ver isso. Não era por o que os discípulos tinham entendido. Jesus está falando para eles tomar cuidado com o ensino dos fariseus, com o fermento que leveda toda uma massa, né? Com aquilo que eles poderiam absorver, que traria para eles prejuízo e não crescimento. Amém? Então os discípulos estavam acompanhando Jesus, mas assim, a ideia que eles estavam tendo do que Jesus estava fazendo era outra. Eles não estavam vendo a coisa como realmente é. O que Jesus realmente estava fazendo, o que ele estava querendo ensinar. Não, eles estavam vendo, e Jesus falando de pão, eles entenderam de pão literal. Jesus, quando falava de coisa que era literal, eles entendiam como sendo espiritual. Então, eles estavam com a cabeça totalmente bagunçada. E chega, no verso 27, Pedro ele dá a maior das explicações teológicas a respeito de quem é Jesus. Aqui, né, se ele tivesse numa escola, ele tiraria um 10 com estrelinha. Porque a resposta que ele deu, Jesus chega para eles e fala assim, olha, quem estão dizendo aí que eu sou? Aí uns falam que o senhor é Elias, outros falam que o senhor é João Batista, e passa ali algumas informações. Pedro se levanta, se coloca na posição e fala para Jesus assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Na hora, Pedro, né, está em grande louvor ali. Por quê? Porque ele acertou a resposta. E ele acertou, e acertou bem. Agora, até aqui a comunhão tá boa, tá tudo bem, tá tudo certo. Jesus está feliz com Pedro, Pedro está feliz com Jesus, não é assim? Tá tudo indo muito bonitinho. Pedro aqui tá bem aparentado, porque ele fala, tu és o Cristo, ou seja, ele acerta quem é a pessoa de Jesus. Mas logo em seguida, que Jesus, né, tem esse diálogo com Pedro, Jesus começa a falar então para eles que seria necessário que o Filho do Homem, Jesus se referindo a ele mesmo, padecesse por muitas coisas, sofresse, passasse, fosse rejeitado, que ele fosse morto e depois de 3 dias se ressuscitasse. Aqui começa o grande problema do ser humano, que quando está tudo muito bem, né? Quando está tudo do jeito que a gente quer, quando Jesus está agindo mais ou menos da maneira como a gente acha que ele deve agir, tá tudo certo. Quando Jesus está dando tapinha nas nossas costas, né? Quando ele está abençoando os projetos, tá tudo muito bem. O problema é quando ele começa a fazer as coisas que é o propósito de vida dele, ou aquilo que ele colocou para nós como o que ele queria que nós fizéssemos. Qual que era a instrução aqui? Era Pedro ficar quietinho, ficar de boa, né? Não ser tão, de certa forma aqui, com o perdão da palavra, sem ser tão oferecido, né? Se ele ficasse na dele só ouvindo, já tirei um 10 aqui, agora eu vou passar ileso, vou passar tranquilo e nós vamos seguir a vida. Não. Ele se levantou e repreendeu o mestre, repreendeu Jesus. Eu vou ler essa versão, essa palavra, na versão internacional para os irmãos verem como que está escrito. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Você não tem em mente as preocupações de Deus, mas apenas preocupações humanas. Olha que chinelada, irmão. Olha o que Pedro ouviu de Jesus logo após ele ser elogiado. Ou, de certa forma, ter acertado uma pergunta muito das difíceis, né? Jesus olhou para ele e falou assim, você é uma pedra de tropeço para mim. Você não tem em mente as preocupações de Deus, mas apenas preocupações humanas. Senhor, mano, se você olhasse e falasse isso seriamente para o senhor, direto assim, no mínimo o senhor ficaria chateado comigo. Rodrigo tá de sacanagem comigo.
Perseguição? Né? Pensa, ô seu Satanás, ô louco! Não é? Nós jamais, né, Júnior? Mais ou menos nós já passamos uma situação parecida. Não é nada legal, né? Não é nada legal você ser comparado ao Satanás, não. Mas acontece, acontece de vez em quando. Na Nova Tradução Viva, está escrito assim, ó. Jesus voltou-se para Pedro e disse: afasta-te de mim, Satanás. Muda a versão, mas o Satanás continua. Você é uma armadilha perigosa para mim. Olha isso. Você é uma armadilha perigosa para mim. Você está vendo as coisas meramente do ponto de vista humano, não do ponto de vista de Deus. Não do ponto de vista de Deus. E não era o que Pedro estava fazendo? Jesus falou duro, firme, mas era a verdade. Jesus falou: eu vou ter que padecer, eu vou ter que passar dificuldade, eu vou ter que morrer, ressuscitar ao terceiro dia. Pedro mais ou menos falou assim: Jesus, vem cá, vamos conversar um pouquinho aqui. Você não precisa disso aí não. Ó, vamos fazer o seguinte, deixa esse negócio de morrer pra lá, né? O senhor tá bem aí, tá tranquilo, nós estamos aqui, a nossa vida tá boa, não é assim? Tá tudo certo, o senhor não tem necessidade de passar por isso, deixa que o outro morra lá, e a vida que segue. Ninguém vai perseguir o senhor, não é isso? Nós vamos ficar bem. Se Jesus fosse pela cabeça de Pedro, irmão, nós estávamos condenados à morte até hoje. Ainda bem que ele não ouviu o cabeção daquele Pedro. Você imagina, mas isso? Jesus não... Ah, não, Pedro, verdade. Verdade. Você tem razão, eu vou seguir o que você está falando. Não precisa, não vamos morrer nada, deixa para lá. Graças a Deus que Jesus não foi pela cabeça de Pedro. Que ele concluiu a sua morte, concluiu a sua missão. Na cruz do Calvário, ele... No seu idioma ele disse tetelestai, ou seja, está consumado. Está consumado o quê? A obra da salvação está completa. Amém? Está aberto o caminho para que o homem possa se achegar a Deus, como diz o autor de Hebreus, com intrepidez, amém? Com ousadia e adentrar ao Santo dos Santos através dessa obra. Por quê? Porque ele não deu ouvido para Pedro. Pedro é muito dos irmãos hoje, como você encontra várias vezes, né? É aquele irmão que ele fala assim: olha, não precisa de todo esse comprometimento, não. Já viu assim? Não, você não precisa de todo esse comprometimento com a igreja, não. Não precisa. Eu escuto isso direto, irmão. Não, vamos fazer o culto só nos domingos. Não, vamos fazer só no domingo já tá bom. Você não precisa ir na igreja todo dia. Não, você já vai na quarta. Tem que ir domingo também. Ah, mas ele tem a oração. Não, ele agora vai ter o estudo. Não, não precisa disso, não. Só no dominguinho já tá bom. Não é assim? É Pedro aí, ó. Olha Pedro aí. Ninguém está entendendo qual é o propósito dessas coisas. Do porquê que tem o culto. Do porquê que tem que orar. Do porquê que tem que haver um estudo. A pessoa só quer o quê? Não quer sofrer. Não é assim? A pessoa não quer se comprometer com o propósito do negócio. Ela só quer o descanso. É o Pedro. Senhor, a Bíblia diz que ele repreende Jesus. Olha que situação. Vamos dizer, né? Quem é o Pedro aqui na fila do pão para poder reprovar essa obra de Cristo? Quando há essa interpretação do texto, o que literalmente Jesus está falando aqui para Pedro, no grego, quando ele fala assim, ó, verso 33, Jesus, porém, voltando-se, fitando seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus. Fora essas traduções que eu disse para os irmãos, né, que ele não tinha em mente as preocupações de Deus, apenas as humanas, que ele estava vendo as coisas somente do ponto de vista humano e não do ponto de vista de Deus. Literalmente, no grego, essa palavra significa não te importas com as coisas de Deus. É Jesus falando isso para Pedro. Ô Pedro, você não está entendendo. A sua mente humana está sendo induzida por Satanás para tentar impedir a minha obra, porque você não se importa com as coisas de Deus. Como é que é pesado?
Duro, né? Ouvir esse discurso, né? Jesus já tinha falado isso também. Duro é para nós, os discípulos, ouvir essa palavra. Quando Jesus vê Pedro agindo dessa forma, ele lembra do que aconteceu com ele lá na tentação do deserto. Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4. Ele disse assim, ó, lá está escrito dessa forma. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. O que ele está fazendo? A mesma coisa que Pedro está fazendo. Tentar abortar o processo do sofrimento. Ele está com fome. Transforma o negócio em pão. Jesus, o senhor vai sofrer. Não, não vai não. Não precisa ir para lá para sofrer. Acaba com esse sofrimento aqui mesmo. Tá vendo, irmãos? E como é a mesma arma? Para com esse negócio aqui. E por muitas vezes, a gente cai nesse negócio. Né? A gente cai nisso. Não precisa tanta dedicação. Não precisa se empenhar tanto. Não precisa querer ficar orando desse jeito. Não precisa tanta consagração. Tanto não precisa que a gente acaba que não faz nada. Não é assim? Não precisa. Eu vou falar para você na onde que nós chegamos com esse negócio de não precisa. Você vai se escandalizar um pouquinho, mas tá tudo certo. Ó, verso 4. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Tomar-te-ão nas mãos, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Amém? Quando Pedro está naquela situação, o que Jesus praticamente lembra é dessa situação de tentação no deserto. Ou seja, mais uma vez, Satanás está querendo tirar parte do processo para tentar abortar o quê? Só para Jesus não sofrer? Só para que ele não passasse fome? Não, irmãos. Só para que nós não fôssemos salvos. Só para que nós não fôssemos salvos. Mas graças a Deus o Senhor deu ouvidos ao quê? Ao propósito divino. Ele deu ouvido à instrução do próprio Deus. Ele cumpriu o propósito que ele tinha recebido do próprio Pai. Amém? Do próprio Pai. Ele não ficou naquela conversa, ele não ficou no âmbito terreno, ele ficou no recebimento celestial. Amém? No celestial. E é assim que nós devemos nos comportar. Irmão, mas Pedro ouviu essa repreensão, Pedro levou esse xingamento, mas Pedro mesmo com o xingamento não abandonou Jesus não. Diferentemente de muitos de nós, que nada pode ouvir. Diferente, né, do que é ali uma exortação, não pode ouvir nada diferente do que um tapinha nas costas, não pode ouvir nada diferente do que olha, você está indo muito bem, continue assim. Ouviu alguma coisa diferente disso? Pronto. E detalhe, irmão, a igreja pode estar até certa, a pessoa sai do mesmo jeito. É assim, infelizmente, né, nesse tempo que nós estamos aí vendo os irmãos indo atrás, dando essa assistência pastoral, eu tive mais uma conclusão. A primeira era que a gente já tinha de ouvir as pessoas falarem, né? Que olha, eu estou chateado com a igreja porque eu saí, ninguém foi atrás, e os irmãos abandonaram, e não sei o que. É ouvir de um lado, ouvir uma história, um lado da história. Agora tem o outro também, que é quando a igreja faz e busca, e vai atrás, e faz das tripas o coração para que as pessoas voltem, tem gente que também não quer. Então é fácil quando a gente ataca a pedra na igreja. Mas e agora? Como é que fica essa situação? Né? Quantos dos irmãos que entram aqui
Geralmente é desviado, né? Põe aí, 90% dos que vieram aqui já é desviado de outro ministério. E a reclamação é sempre a mesma. Ah, irmão, como me entristeci. Ah, porque eu fiquei chateado. Ah, porque eu não sei o quê. É sempre a mesma reclamação. Eu não sei o que essas pessoas ouviram. Não sei. Mas acredito eu que ninguém foi chamado de Satanás em nenhum lugar. Né? E mesmo que tenha sido chamado de Satanás, por que Pedro não desviou? Se Pedro não desviou, não era para ele desviar também. Pedro era o exemplo aqui. Né? Pedro aqui para nós é um exemplo de poder ouvir coisas duras e difíceis e continuar servindo. E continuar servindo. Irmão, Pedro era pecador? Claro que era. Nós também somos. Pedro vacilou? Claro que vacilou. E nós também vacilamos. Pedro tem N motivos para ter sido rejeitado por Deus. Nós também. Mas lembra da pregação de quarta? Chame também, avise os discípulos e também a Pedro. Porque Pedro, por mais que era nervosinho, esquentadinho, bravinho, tinha o seu jeito impetuoso, Pedro era um cara ensinável. Ele ouvia, absolvia e falou, eu posso estar fazendo o papel de Satanás mesmo. Eu posso estar aí contribuindo para que a obra de salvação não seja executada como deve. E nós também participamos disso. Quantas vezes nós não fazemos isso aqui na vida dos outros? Ontem eu estava conversando com o Mateus e ele falou para mim assim que teve uma irmã que foi na igreja dele pedindo para reconciliar. E a história do Mateus é sempre boa, né? E aí ele falou com a irmã, escuta aí, Juninho, a irmã foi no culto, ele falou assim, irmã, então fala o seguinte, só quer? Depois a gente resolve isso lá no culto. Acabou, chegou no final do culto, ele chamou a irmã, diante da igreja, e falou, ela veio aqui querendo reconciliar, né? Porque se ela que veio, ela tinha que assumir ali a batata quente, né? E aí reconciliou, bonitinho, orou. Depois a irmã não apareceu mais na igreja. Foi aparecer lá depois de uns 3, 4 cultos lá. Aí ele foi perguntar, irmã, a senhora sumiu, tal, não sei o quê. Aí começou a irmã assim, é porque de noite para mim é difícil. De noite não dá, de noite é isso, é aquilo e tal. Aí ele pegou e falou para ela assim, mas aí por que a senhora não veio na consagração que é de manhã? Se a noite não dá, de manhã dava. Aí ela pegou e falou, não, porque a minha filha falou que quando a gente compromete alguma coisa com o Senhor, nós temos que cumprir. Realmente é. Mas isso era motivo da irmã não ir na consagração? Não. Aí, irmão, aí o Mateus deu a cartada dele, que é o que eu admiro a atitude dele. Ele falou assim, irmã, quem é sua filha? Quem é sua filha? Aí ele pegou, ela falou assim, não, minha filha tá afastada, né? Uma coisa desse sentido, minha filha tá afastada, tal, não sei o quê. Então a senhora tá dizendo para mim que a senhora tá dando crédito para sua filha que tá afastada do que pro pastor da igreja com quem você reconciliou? Aí a mulher não tinha mal o que falar, né? Porque todas as desculpas que ela tava dando, basicamente era o quê? O motivo para não servir a Deus. O motivo para não cumprir o propósito de Deus. Ou seja, de certa forma, ignorantemente, sem saber, a filha dela estava sendo igual Pedro. Não, mãe, precisa ir não. Se a senhora for, só vai ter que assumir o compromisso. Ué, e não tem mesmo? A mulher falou, não, mas é isso que eu quero. Não, não é. Infelizmente, muitas vezes não é. O problema, irmãos, é que, e graças a Deus, problema não, graças a Deus, que Pedro foi um homem ensinável, né? Foi um dos grandes líderes da igreja. Foi, diferentemente do que prega a igreja católica a respeito do primeiro papa, ele mesmo diz isso. Ele fala que a pedra que a igreja é fundamentada é a pedra angular, a pedra viva. Ele vai escrever isso na sua epístola. Mas era um homem com total capacidade. Por quê? Porque soube ouvir, soube ser ensinado, soube passar por esses momentos de aflição, errou muito, mas também aprendeu com os erros dele. Amém? Ele também aprendeu com os erros dele. Aí você vai falar assim para mim, Rodrigo, eu não tô entendendo muito bem para onde você está indo com essa palavra. Eu vou falar para você para onde que nós vamos. Eu quero fazer algumas perguntas e você responda aí no seu coração. Olha isso aqui, ó. O que Pedro disse, talvez por medo ou preocupação, pode até ter tido boa intenção. Já tem um ditado mundano aí que fala que de boa intenção o inferno tá cheio, não é assim? Não é muito errado isso não. De boa intenção, né? O inferno a gente já sabe como é que tá. Mas
Mas ele pode ter tido boa intenção, mas não estava dentro do propósito de Deus. Irmão, tem uma boa intenção, você tem que saber, não é se a intenção é boa, é se Deus quer isso. Ué, propósito de Deus, a intenção de Pedro era melhor, não vamos salvar, vamos fazer com que o homem não sofra. Mas o propósito de Deus era o quê? Através do profeta Isaías, nós vamos moer o filho do homem para salvar a humanidade. Esse era o propósito de Deus. Não era questão de intenção se era boa ou era ruim. O propósito de Deus era matar Jesus para que fosse salvo a humanidade. Pedro não foi possuído por Satanás, isso a gente tem que entender também. Não é que o Pedro ficou endemoniado lá, falando, rosnando, não. Mas a ideia de Pedro era o quê? Era atrapalhar Jesus. Inconscientemente, ele estava sendo influenciado por uma ideia humana, que foi o que nós falamos aqui. Não cogitas das coisas de Deus, Pedro. Seu pensamento é totalmente humano, é totalmente aqui, ó, desse tempo. E muitos de nós estamos assim. Ele certamente, em sua mente, a sua mente estava sendo sugestionada por ele, o adversário. Se fosse pelo desejo de Pedro, a missão de Jesus não teria sido cumprida. Agora, a pergunta. Quantas obras deixaram de serem feitas para Deus, porque não cogitamos as coisas de Deus, e sim as humanas? Já parou para pensar nisso? Quantas coisas nós não fazemos para Deus, obras que revelam o propósito de Deus, simplesmente porque nós não cogitamos as coisas de Deus, e sim as humanas? Primeira perguntinha aí. Segundo, quantas pregações deixaram de ser feitas pelo mesmo motivo? Porque não cogitamos ou não nos preocupamos com as coisas de Deus, e sim as humanas. Quantas visitas poderiam ter sido feitas se nós não tivéssemos esse pensamento? Quantos evangelismos eram para ser feitos se as pessoas não tivessem esse pensamento? Quantas ajudas assistenciais poderiam ter sido realizadas se nós cogitássemos as coisas de Deus e não as humanas? Imagina só, né? Quantas coisas poderiam ser feitas? Quantas contribuições seriam trazidas à igreja se nós cogitássemos a obediência e o propósito de Deus e não as coisas humanas? Né? Eu não estou falando aqui, irmão, que você vai, como eu vi uma vez, levado até o extremo, né? Você não vai, eu sei que você vai sair daqui, você está com o dinheiro do lanche, você vai comer depois. Não coma lanche, né? É claro que o lanche é complicado, né? Mas tem gente que tem lugar que fala, não gaste depois do culto, traga aqui. Questão de fazer prova com Deus e não, eu vou ofertar aqui de bom coração. Amém, glória a Deus, irmão, é o dinheiro do lanchinho que eu ia comer depois. Mas eu quero fazer de voluntário coração, é uma coisa. Agora, levar por extremismo, o que nós temos que fazer é o quê? Levar ao Senhor aquilo que é o nosso propósito de vida com Deus. Senhor, meu propósito com o Senhor é isso, né? É a minha primícia, é a minha primazia, é a minha vida diante do Senhor que eu estou entregando aqui. Isso são as contribuições. Ela tem que beirar um todo, né? Tanto a vida pessoal, quanto também levado para a área material. Não o contrário, só o material e se dessa entrega a sua vida pessoal para Deus. Não, é um conjunto, amém? Então, quantas contribuições poderiam ser entregues a Deus se na nossa vida tivesse mais importância as coisas de Deus e não as humanas? Nós paramos muitas vezes, não, eu não vou fazer isso porque eu tenho propósitos pessoais e se eu ficar contribuindo na igreja, a minha vida ela vai ficar parada. Nós cogitamos as coisas humanas e não as de Deus. Esse pensamento é um pensamento satânico, né, que tenta parar a obra do Senhor. Quantos novos louvores deixaram de ser produzidos? Né? Imagina só, as gravadoras, quantas poderiam produzir muito mais
mas porque às vezes dá mais lucro produzir coisas do mundo do que as coisas de Deus. Ah, não, produzir música gospel não dá tanta não traz tanto recurso quanto produzir algo mais promíscuo. Muitas vezes, muitos lugares, muitas obras, irmãos, no geral, poderia ser feita se nós cogitássemos as coisas de Deus e não as coisas humanas. Da mesma exortação que Pedro levou. Agora, vamos levar isso para o contexto num patamar mais acima. O quanto a igreja deixou de avançar. Quanto a igreja deixou de avançar porque nós não cogitamos as coisas de Deus e sim dos homens. Você já parou para pensar nisso? Será que com a informação... É só você parar para pensar, irmão. Não precisa a gente ir muito longe, não. Você pega Pedro, pega Paulo, você pega ali exemplo do pessoal mais contemporâneo ali da nossa... Né, não da nossa época, mas dos que são mais contemporâneos. Eles não tinham metade dos recursos que a gente tem. Não tinha, né? Era pregador que saía rasgando o mundo a cavalo para pregar. Não é assim? Fazia cavalo, ia a pé, pregava na praça, pregava não sei na onde, e fazia, e ensinava, e se dispunha a pregar, a ensinar. Hoje, a pessoa consegue pregar em Roraima num dia, no outro dia ela consegue pregar lá no Rio Grande do Sul. Em poucas horas, ela consegue atravessar o país e chegar no compromisso dela. Isso levaria talvez, sei lá quanto tempo, se fosse a cavalo, se fosse antigamente. E a igreja daquela época avançou muito mais do que nós hoje. É só você olhar por esse panorama. Olha o que eles tinham. Você acha que eles tinham tablet? Você acha que eles tinham projetor? Você acha que eles tinham sinal de internet? Né? Eu vou mandar uma mensagem lá para a irmã Sabrina para ver como é que tá a igreja lá. Irmão, eram dias até que chegasse o mensageiro, né? Demorava muito. Hoje, questão de segundos. Segundos, as coisas vão, as coisas acontecem. Ó, pra você ver, se fosse antigamente, vamos enviar uma viagem, uma contribuição lá para o sul. Você ia ter que pegar um dinheiro, colocar no envelope, ir lá no banco, dentro do horário de expediente do banco, colocar esse envelope lá na máquina. Se fosse no horário de expediente, se fizesse de manhã, caía à tarde. Se fizesse à tarde, caía só no outro dia. Não era assim? Era uma burocracia. Hoje não. Hoje você faz um catadão, né? Faz uma arrecadação ali, pronto, manda para a conta, pega a conta dele, na hora. É na hora que cai. Olha a tecnologia, olha para onde foram as coisas. A facilidade. Hoje você prega sem sair de sua casa. Você faz a obra de Deus, você cumpre um propósito de Deus divino sem sofrer. De boinha. Um exemplo aqui, nós. Né? Para mim, pessoalmente. Prego em casa. Olha aí, literalmente. Aqui, fazendo. Vamos pregando, vamos fazendo, vamos ensinando, vamos avançando. Mas será que alguém antigamente teria toda essa facilidade? Irmão, mas olha, pra gente mostrar a obra. Ó, brincando, se você fizer, no meu caso, né? Uma postagenzinha que eu faço ali de um culto, alguma coisa assim no Instagram da vida, no Facebook, irmão, dá em média 200 visualizações. 200. Será que era fácil para o povo antigo levar a mensagem, pelo menos um convite para 200 pessoas? A pé? Você imagina um camarada batendo em 200 casas, né? Entregando um panfleto. Hoje não, hoje é segundos. Tá, pronto, foi. Aí você vai tomar seu café, não é assim? Vai fazer outra coisa. Na paz do Senhor. Então, na verdade, aquilo que era para vir para nos ajudar, acomodou a galera. Né? Acomodou, ficou todo mundo ali naquele negócio, ninguém vai além. Por quê? Porque todo mundo tá igual Pedro. Não precisa sofrer tanto assim, não.
Não, que não precisa se dedicar tanto, não precisa entregar tanta coisa, não. Não precisa sim. Precisamos ser exemplo de Cristo, né? Que é o tema de Timóteo, o nosso modelo singular, e ser preciso na obra. Quando vier essas falinhas, né? Essas setas de Satanás na nossa mente, olha, você não precisa ir num culto porque está chovendo. Deus entende. Entende, né? Entende bastante. Você não precisa fazer tanta coisa. Você não precisa querer ajudar o irmão. Não, Deus que abençoe ele lá. Você não precisa ter se preocupar tanto porque as pessoas não querem saber. Precisa. Nós precisamos fazer tudo quanto nos foi proposto por Deus. Amém? Ainda que para nós, no nosso pensamento, a gente pense o contrário. A gente pensa o contrário. Não, eu não vou fazer não, porque isso eu vou sofrer muito, não, isso aí vai desgastar demais. Irmãos, é vestir a camisa do Evangelho e pregar. Amém? E pregar, e levar a mensagem, e fazer aquilo que o Senhor nos colocou nas mãos para fazer. E nós vamos dar conta disso aqui. Olha que propósito. Olha aonde chegaria o quanto seria prejudicial se Jesus desse ouvido para Pedro. A humanidade estaria perdida até hoje, né? E quantas pessoas deixam de ser alcançadas porque às vezes a igreja estagnou. A igreja está parando. A igreja não quer mais ir além. Ela não quer mais ser rejeitada. Ela não quer mais sofrer muitas coisas. Ela não quer mais, de certa forma, ser morta, né? Ser perseguida. Esse pensamento de parar por conta das lutas, esse pensamento de parar por conta das aflições, é simplesmente porque as pessoas pararam de dar ouvido às coisas de Deus. As pessoas pararam de cogitar as coisas de Deus. Elas literalmente não importam mais com as coisas de Deus. Porque enquanto estamos importando, o que você está fazendo? Está chorando, mas está servindo a Deus, não é assim? Não, eu me importo com as coisas de Deus. Então eu estou passando por dificuldade, mas nós vamos indo. Não, irmão, eu tenho que trabalhar o dia inteiro e tenho que fazer a obra de Deus à noite. Mas você se importa com as coisas de Deus, então você continua. Não é assim, irmão? Basicamente, via de regra, a vida pode estar, né, ali no sal, né? Você pode estar no mar do esquecimento, achando que Jesus jogou os seus pecados e você junto lá, né? Mas Jesus não se lembra de mim, não é possível, eu estou aqui esquecido nesse mar, aqui nesse mar revolto. Mas não, dentro de você tem, não, mas eu me importo com as coisas de Deus ainda assim. Amém? Isso é importante você saber, que se importar com as coisas de Deus não faz com que você não sofra. Olha o exemplo de Jesus. Ele se importa com as coisas do Pai? Claro, que ele continuou e ele sabia, ó, o negócio vai ficar estreito do meu lado, eu vou sofrer muitas coisas, vou ser rejeitado e vou ser morto. Mas ele assim o fez. Ele assim continuou. Eu lembro que alguma dessas dificuldades aí que nós já passamos dentro das igrejas, a gente sempre tentou enraizar a fé, né? Porque quanto mais a árvore balança, mais forte ele tem que estar enraizado, senão ela cai. E a gente orava muito, pedia, Senhor, nos ajuda, dá força, né? A gente está aqui tentando fazer o que é certo, buscando. E isso foi primordial para que a gente conseguisse se manter firme. Porque não é fácil. Não é fácil o pensamento que vem é sempre assim, nossa, mas a gente está aqui tentando fazer o certo, não é assim que a gente pensa? E essas coisas ruins estão acontecendo. Irmão, tem uma frase que não é minha, ela é muito coerente com essa pregação aqui. Somente uma única vez, aconteceu uma coisa ruim com uma pessoa boa, que foi com Jesus. Aconteceram coisas ruins com uma pessoa boa. O que acontece com a gente, conosco, é a regra do jogo mesmo. Ah, mas é uma pessoa tão boa. Não, ninguém é bom. Ninguém é bom. Se acontece alguma coisa ruim comigo, se acontece alguma coisa ruim com a minha esposa, ou com algum dos irmãos, é porque a gente merece mesmo. Via de regra. A gente merece.
Então, nós não pecamos? O salário do pecado é o quê? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém? Então nós temos que entender que por mais que temos promessas de Deus para a nossa vida, coisas ruins podem acontecer. Coisas ruins podem acontecer e, de certa forma, vão acontecer. Mas todas elas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Olha isso aqui. Não contribuiu para o nosso bem? Não contribuiu? E contribuiu muito. Glória a Deus que Jesus seguiu com sua missão. Mas nós temos que entender uma coisa. O sol, ele nasce para o ímpio e para o justo. Mateus capítulo 5, verso 45. O que nós passamos aqui não pode ser empecilho para que nós possamos olhar e falar: ah, não, Senhor, essa carga está muito pesada. Ah, esse sofrimento está muito grande. A palavra de Deus para você hoje é: se você quiser vir após mim e salvar a sua vida, negue-se a si mesmo. É a sequência do texto. Verso 34. Aí Jesus convoca a multidão, juntamente os seus discípulos, e diz: se alguém quiser vir após mim e a si mesmo, se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. Não era o que Pedro queria fazer? Não, Senhor, nós vamos salvar nossa vida aqui, livrar nós da morte, tá tudo certo. Quer fazer isso? Você vai perder a sua vida, Pedro. Mas quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que proveito ao homem ganhar ao mundo inteiro e perder a sua alma. Amém, irmãos? Eu quero trazer para você com essa pregação uma reflexão, né, que você possa pensar na maneira como você tem vivido, como você tem projetado as coisas de Deus, se importado com as coisas de Deus, né? Jeremias 10:48 fala assim, ou 48:10, se não me engano. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Às vezes a gente pensa que relaxado é aquele que faz a obra, é só aquele que está na frente, né? Também, é peso 2 para esse aí. Mas todos são servos do Senhor. Todos estão nessa condição aqui de Pedro. Todos estão nessa condição de Pedro, um discípulo. Então Jesus fala para ele: você quer ganhar a sua vida, Pedro? Você quer ficar aí privadinho aí? Nessa bolinha aí, confortávelzinho? Continua aí para você ver. Irmãos, a instrução é que nós temos que perder a nossa vida pelo Senhor. Amém? Entregar a nossa vida pelo Senhor, viver para Ele, cogitar as coisas de Deus, se importar com as coisas de Deus e menos com as coisas humanas. Amém, irmãos? Nós vamos orar, pedir para que Deus nos dê graça nesse momento, para que nós possamos entender isso aqui e colocar isso aqui em prática, no nome de Jesus. Você pode ficar de pé, por gentileza? Senhor, em nome de Jesus, nesse momento nós queremos orar, agradecer ao Senhor por essa palavra, assim como o Senhor viu o propósito da mente de Pedro a querer parar o propósito do Senhor. Nós pedimos a Ti que nós não venhamos a ter esse pensamento nessa noite. Se tínhamos essa ideia, essa vontade de parar, de abandonar, de fazer somente ali o básico, sem sofrer muita coisa, que o Senhor nos dê graça, para que possamos transformar a nossa mente pela renovação do nosso entendimento nessa hora. Meu Pai, no nome de Jesus, nós cremos que todo o sofrimento nessa terra, pela causa de Cristo, ela vale a pena por todo o sofrimento que o Senhor enfrentou. Pedimos a Ti, meu Deus, que nos dê graça, para que sejamos fortes, neguemos a nossa vida, nos apeguemos ao Senhor nesse momento e vivamos para o Senhor. Que venhamos a perder a nossa vida pelo Senhor, para que possamos ganhá-la. Isso é o que o seu texto nos diz, essa é a sua instrução, e é assim que nós pedimos ao Senhor que nos ajude a viver. Em nome de Jesus, transforme a mente de toda a sua igreja nesse momento, que haja força, vigor e coragem para viver dessa forma nesse mundo tão cruel e tão promíscuo, cheio de seduções, cheio de vaidade, cheio de setas que tentam nos enganar a todo momento. É o que eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, amém, e as palmas ao nome do Senhor, amém? Glória a Deus.